Mais um dia, mais uma reflexão de caminhar na graça. Somos maus por... Bem-vindos a mais esta reflexão. Somos maus por natureza. Muitas vezes agimos não porque conhecemos ou desejamos conhecer a verdade, mas porque queremos confundir o outro. Será que isto é o que nós devemos fazer? Nós temos exemplos do que tentaram fazer com Cristo. Não é diferente com aqueles que buscam, que querem conhecer a verdade. Mas quando a maldade impera em nós, nós agimos segundo os nossos interesses e tentamos defender os nossos interesses, não a verdade, não aquilo que Deus nos chama para viver. Nós não sentamos para julgar, para analisar à luz das Escrituras e assim fazer aquilo que seja a vontade e o querer do Pai. Temos a situação em Mateus quando vão questionar sobre se deveria ou não pagar tributo a César. Algumas passagens lá em Mateus 22, nos versículos 16 e 17, diz assim: E enviaram-lhes discípulos juntamente com os herodianos para dizer-lhe: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus, de acordo com a verdade, sem te importares com qualquer coisa, sem te importares com quem quer que seja, porque não olhas a aparência do homem. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? No verso 19, Jesus responde. Jesus, porém, conhecendo-lhe a maldade, respondeu: Por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. Trouxeram-lhe um denário. E Jesus lhe perguntou: De quem era a imagem que estava ali? E então, no 21, responderam: De César. Então lhes disse Jesus: Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O que Jesus estava ensinando de forma profunda? Ele estava questionando os impostos? Não. Sabia que os impostos eram um problema sério ali na nação de Israel e pesado, como eram nas outras nações? Sim. Era justo? Sabia que não. E ainda tinha os coletores de impostos que ainda complicavam mais a situação. Que nós precisamos entender. O imposto, sendo justo ou não, se foi determinado, nós devemos pagar. Podemos usar dos meios devidos para justamente reclamar sobre isso, ou seja, apontar o seu peso. Mas não é sonegando que nós praticamos a obra de Deus. Mas Jesus está falando dessa questão? Não. Ele diz a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Ele está se referindo às coisas do mundo. As coisas do mundo nós damos para o mundo e são do mundo. Não tem nada a ver com o reino de Deus. Nossas vidas, se pertencem a Deus, nós entregamos para Deus e para a sua vontade. Nós não podemos viver neste mundo dividido entre o que fazer do mundo e acerca do reino de Deus. Nós somos chamados para vivermos o reino de Deus na terra, sermos de fato estrangeiros, peregrinos. Por isso nós precisamos entender, não vivemos para o mundo e nem para as coisas do mundo. Toda a nossa oferta, toda a nossa vida, tudo o que nós fazemos é segundo os valores do reino de Deus, mesmo que seja para o mundo. Para não revelarmos maldade, para não agirmos com maldade, para não provocarmos o mal na vida do outro. Que a gente precisa entender que nós somos de Deus, para a sua glória. E a nossa vida deve ser uma oferta à vontade de Deus para que revelemos sua glória neste mundo e possamos encher a terra com conhecimento da sua glória. A gente precisa entender. Nossas vidas é para louvor e glória do Senhor. Tudo o que nós fazemos, desde tributos, a maneira como nós nos relacionamos, vivemos entre as pessoas, deve ser uma oferta para Deus. As outras questões, podemos usar dos meios oficiais, da maneira correta de fazer, mas não agindo segundo o pensamento do mundo, escondendo, roubando e enganando. Nós precisamos entender, nossa vida é para Deus e de Deus para a sua glória. Tudo o que a gente faz é para a glória do Senhor. E se a gente entender isso e compreender estas coisas, nós não só buscaremos a santificação, mas antes
nós buscaremos o conhecimento e o entendimento da vontade de Deus revelado nas Escrituras. Nós nos empenharemos na busca desse conhecimento, com um coração desejoso de conhecer a vontade de Deus, e Ele irá abrir o nosso entendimento para que, compreendendo, a gente possa viver a sua vontade na terra, sendo instrumento de justiça, expressão de graça e louvor ao nome do Senhor. Que a gente possa crescer, amadurecer, conhecer a vontade do Pai, ser instrumento de justiça, expressão de graça e do seu amor neste mundo, para a glória e louvor do nome do Senhor. Que a gente seja essa oferta e que não possamos expressar a maldade na vida das outras pessoas, mas compreendendo a maldade que possam manifestar, possamos reagir como Cristo, expressando a graça e o amor de Deus a todos. Que a gente entenda e que busque o conhecimento do Senhor. Graça e paz sobre a tua vida. Amém. Você acabou de ouvir uma reflexão de caminhar na graça. Se você gostou, curta, compartilhe, leve esta mensagem a outras pessoas, para que elas também possam compreender e entender a vontade de Deus. E leia as Escrituras, pois ela é a base, o fundamento para você julgar tudo o que você tem lido e aprendido acerca da vontade de Deus.